A paz do Senhor. Hoje nós trataremos, se Deus permitir, de Marcos, capítulo 12, versículo 30. E esse é um texto conhecido. Quem fala isso é Jesus. E nós vamos tratar no grego, ok? É mais uma aula de grego aos irmãos, certo? Então vamos lá. Vamos treinar a leitura. Segue comigo. Deixa eu ver se dá para aparecer aí. Kai agapes kyrion ton theon. Então vamos lá. Kai agapes kyrion ton theon su ex roles tis cardias su kai ex roles tis psiches su kai ex roles tis dianoias su kai ex roles tis ischios su. Certo? Vamos começar. Esse Y aqui, certo? Não sei se aparece aí, aparece. Esse Y, ele se lê como Y mesmo, tá? Agora, quando ele aparece aqui, olha, em um ditongo, são duas vogais juntas, ok? Ditongo é quando você tem duas vogais juntas, certo? E aqui eu tenho um ômicron e um Y, então eu tenho um ditongo. Quando isso acontece, essa letra aqui, ela tem som de U. Então, em vez de eu ler sói, eu vou ler si, tá? A letra fica, esse ômicron fica mudo, certo? Questão de pronúncia isso aqui, certo? Só questão de pronúncia. Então, quando um Y aparece dentro de um ditongo, duas vogais, ele tem som de U mesmo. Agora, quando ele aparece sozinho, ele tem som de Y. O que nós podemos fazer agora? Nós temos aqui uma conjunção aditiva que vai me mostrar adição ao texto. Estou adicionando informações. Aqui eu tenho uma coisa muito importante. Eu tenho aqui, irmãos, a raiz do verbo gap. Eu tenho aqui o sigma, que é o formativo de tempo do futuro. E eu tenho a terminação do presente do indicativo ativo da segunda pessoa do singular. Como que isso funciona? Isso aqui é um verbo. Um verbo, ele tem voz. Esse aqui está na voz ativa. Um verbo tem modo. Esse está no modo indicativo. Um verbo tem tempo. E este está no futuro por conta do sigma, que vai me apontar para o futuro. E um verbo tem pessoa. Esse aqui está na segunda pessoa. E um verbo tem plural ou singular. Esse aqui está no singular. E um verbo também tem raiz, a raiz gap. Então, como que isso aqui ficaria? Isso aqui eu tenho o verbo amor, certo? Deixa eu ver se dá para escrever aqui embaixo. É o verbo amor conjugado na segunda pessoa do singular, só que no futuro. Então, eu, tu. Então, esse aqui vai ser o tu, certo? Tu. Tá aparecendo aí? Tá. Acredito que esteja.
Eu, tu. Então, a segunda pessoa do singular, o tu. Só que aqui é no plural. Então, é tu amarás. Tá? É o que esse verbo está dizendo. Ok? Cai HP6 e amarás. Aqui eu tenho uma coisa muito importante. Aqui, concernente ao verbo não, perdão. Ao substantivo kyrios, que aqui está no caso acusativo, tá? Eu estou falando dessa palavra aqui. Vamos tratar. Kyrion. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Porque nós que aprendemos o grego para falar sobre a palavra do Senhor, para defender a fé, para fazer apologética. Apologética também é uma palavra grega, tá? Apologia tes pisteos, ou seja, defesa da fé, a gente defender a fé. Esse aqui é muito interessante, irmãos, por conta das seitas, ok? Por quê? Porque esse Kyrion está no seu caso acusativo, por conta da sua terminação. Kyrion vem de Kyrios, que significa Senhor. Só que perceba que antes dele não tem um artigo. E no grego, apesar de não ser uma regra, quando se tem não tem um artigo, é chamado de anartro. E dessa forma seria traduzido no indefinido. Isso não é sempre uma regra, tá? Mas é traduzido no indefinido. Porém, imagine se eu traduzisse essa frase no indefinido. E amarás um Senhor, olha isso, amarás um Senhor, o Deus teu. Amarás um Senhor, que Senhor? O Deus teu. Então, isso aqui não tem como. Porém, não tem artigo. Amarás quem? Olha o artigo definido aqui. Senhor, teu Deus. E é interessante que isso aqui está tanto no definido, que é o Senhor, o Deus teu. Aqui, o. Então, você pode ver que o fato de estar no caso acusativo, estar no caso acusativo, já é uma prova de que, apesar de não ter um artigo precedente antes, me mostra que eu posso traduzir no definido. Tanto posso como o contexto me mostra, tá? Então, não existe essa história de, porque não tem artigo, eu vou traduzir no indefinido. Isso não é uma regra, tá? Isso aqui é muito importante. Kyrion. Agora, olha que interessante, que eu já expliquei isso em aulas passadas. Quando eu quero relacionar frases, eu coloco todos na mesma terminação. Perceba aqui, todos na mesma terminação acusativa. Kyrion, ton, theon. Você vê? Senhor, o Deus. Tá certo? E esse aqui é um pronome teu. Deus teu, pronome possessivo teu. Ex, isso aqui é uma preposição. Ela é a preposição ek, só que ela está modificada por conta de aqui ser uma vogal. Então, antes de vogal, em vez de ser ek, é ex. Certo? Holes é um adjetivo, porque ele está qualificando cardias. Cardias é um substantivo feminino e ele significa coração. Só que, qual que é a qualidade do coração? É o holes, inteiro, todo. Então eu tenho assim, e amarás o Senhor, o Deus teu, de todo o coração teu, tá? Certo? Novamente eu estou relacionando aqui, você vê a preposição. Essa preposição, irmãos, ela está valendo para cá, ela está aplicada aqui e ela está aplicada aqui. A preposição ex pediu o caso genitivo. E aqui na frente também está no genitivo. E aqui também está no genitivo. Então todas essas palavras estão correlacionadas, tá? Então eu tenho, e amarás o Senhor, o Deus teu, de todo o coração teu, ou de todo o teu coração. O pronome ele acaba vindo na frente. O su aqui, o su. Novamente aqui um ditongo, então é su. Kai ex holis tes psiches su. Então eu tenho, e de todo, de toda a alma tua. Então isso aqui é alma. Alguns irmãos, e eu já fiz assim, porque eu já fui iniciante no grego, já
as pessoas costumam ler essa letra aqui como que. A pronúncia, na verdade, isso não vai influenciar. Se você souber ser um bom exegeta, souber das gramáticas, da regra, isso que importa. A pronúncia não vai importar muito, mas, na verdade, o som verdadeiro disso aqui é ri, ri, ri. Então, aqui, olha, perceba que esse Y está sozinho. Psi-res, tá? Psi-res, que é a alma. No seu caso, genitivo, novamente, aqui eu tenho preposição, genitivo, genitivo, genitivo. E genitivo também. Essa aqui é tudo uma unidade só. Então, de toda a tua alma e de todo o entendimento teu. Não preciso nem comentar. Caso genitivo também. E de todas as tuas forças. Aqui, o forças, de toda, ou melhor dizer, não está no plural, de toda a tua força, tá? Isso aqui não está no plural, isso aqui está no singular, de toda a tua força. Então eu tenho o seguinte, novamente, perceba aqui, esrios, apesar disso aqui estar dentro de um ditongo, eu não tenho isso aqui, olha. Eu tenho a ordem inversa. Então, dessa forma, não aplica-se, ok? Por exemplo, na palavra Iesu. Iesu, eu tenho iota, iota, eta, sigma. Deixa eu escrever aqui, porque se tá de cabeça... eu posso errar. Iesu. O que eu tenho aqui? Iesu. Eu tenho aqui um ditongo ômicron Y. Então, su. Agora, aqui, não. Aqui é diferente. Aqui, ômicron Y. Aqui é Y ômicron. Então, tem uma diferençazinha. Mas, enfim. De qualquer forma, eu tenho o texto vertido da seguinte maneira. Vamos ler mais uma vez. E vamos lá. Kai agapeseis Kyrion ton theon su ex roles tes cardias su kai ex roles tes psiches su kai ex roles tes dianoias su kai ex roles tes ischios su. Então, e amarás o Senhor, o Deus teu, eu estou fazendo uma tradução literal, tá? E amarás o Senhor, o Deus teu, de todo o coração teu e de toda a alma tua e de todo o entendimento teu e de toda a tua força. Então, eu tenho aqui substantivos. Eu tenho aqui, vamos pôr aqui de outra cor para destacar. Substantivo feminino, cardia, coração. Substantivo feminino, psiches, que significa alma. Aqui, pelo que me parece, também é um substantivo feminino. Sim, deve ser um substantivo feminino. E esse aqui também é um substantivo. Tá certo? Só que tem um detalhe. Esse também é feminino. Então, os substantivos todos aqui são femininos. Ok? Como é que você sabe ser feminino? Bem, existe meios. Por exemplo, o artigo e a terminação. Tá? Então, por isso que eu falei, pelo que parece, ou seja, pela terminação parecia ser, mas é sim o artigo aqui. Ele é sim um substantivo feminino, ok? Todos são aí substantivos femininos. Então, eu tenho da seguinte maneira: e amarás o Senhor teu Deus, e amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Marcos 12:30. Então eu tenho aqui um verbo que vai dizer o que eu tenho que fazer é a ação de amar. Amar a quem? O Senhor, o Deus teu. Você pode ver que todos estão na mesma terminação, porque
porque ele está falando da mesma coisa, então eu tenho que amar quem? O Senhor, o Deus teu. Então é uma mesma frase, tá? É tudo dentro de uma mesma ideia. Eu tenho que amar quem? O Senhor, o Deus teu. O teu Deus. Então é tudo da mesma forma. Mas como que eu tenho que amar? Aí eu tenho aqui a preposição de todo o meu coração. Essa é a forma que eu tenho que amar. Só que é só assim que eu tenho que amar? Não. Aqui a conjunção vai dizer, lembra que ela é uma conjunção aditiva? Ela vai colocando ideias. Então, mas é só amar do meu coração? Não, é amar de toda a minha força. Mas é só da minha força? Não, é também de todo o meu entendimento. Mas é só do meu entendimento? Não, também é de todas as minhas forças. Conjunção aditiva, tá? Ela vai adicionando ideias. Isso aqui é muito, muito importante, tá? Ela é uma conjunção também de separação. Por quê? Porque eu estou adicionando. Lembra que é uma conjunção aditiva? Aditiva de adição. Então eu estou adicionando coisas. Eu estou de separação no sentido de se eu disser assim, eu tenho duas coisas, é de separação, porque eu tenho isso e isso. Então é uma separação que eu estou fazendo. Também pode ser. Tá? Então, demais é isso, meus irmãos. Vocês precisam estar notando as terminações de cada palavra, certo? E as terminações vão ajudar bastante. Como a gente já falou, aqui roles, tes, psiques, eles estão na mesma terminação, porque ele está falando da mesma coisa. Isso aqui está no genitivo, tá? Por conta da preposição que pede o genitivo. O genitivo denota várias coisas, mas aqui genitivo de posse, tes, psiques, tá? E eu acredito que seja isso. Então, mais uma vez, kai agapeses kyrion ton theon, su ex roles tes cardias su kai ex roles tes psiches su kai ex roles tes dianoias su kai ex roles tes ischios su, e amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, ou melhor dizendo, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu preciso parar de citar no plural. Isso aqui é a força no singular, e de toda a tua força, tá? Correto, meus irmãos? Então, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.